Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia. Nesta série, então, de transição para a modernidade, finalmente eu chego em um autor que é aí sim ao lado de René Descartes, que é o próximo vídeo. Na verdade, o próximo vídeo não, que eu vou fazer uma série sobre este, mas é o próximo autor que eu vou abordar, que caracteriza bem definida o que seria a filosofia moderna. Portanto, hoje eu vou falar de Francis Bacon, um primeiro vídeo dele, de uma série de outros. Vou dar então uma panorâmica hoje e depois vou retomar em detalhes as suas contribuições, porque quando a gente fala de método científico, quando nós dizemos, mesmo na filosofia, que a filosofia abriu mão de querer conhecer a essência das coisas, partindo da lógica aristotélica, nós naturalizamos o nosso método de hoje, que não é essencialista. Ainda que aqui e acolá vamos encontrar indivíduos ainda apegados nessa ideia. Ainda que na hora de tomar um remédio medicamentoso, prescrito por um médico, esse indivíduo certamente se vale do avanço do conhecimento de um pensador como Francis Bacon para a história da filosofia. Continuando aqui, apesar de ser Francis, né, um nome aí que nos liga ao francês, o Bacon diz que ele é de outro lugar e, obviamente, inglês. Ele é nascido em Londres, 1561, e o seu período aí de existência vai até 1629. Na biografia sempre se destaca a importância do pai, Nicholas Bacon, e Francis Bacon era aristocrata, chegando aí, se não me engano, a vice-conde, em termos de titulação de aristocracia. Isso já mais para o final. Antes teve outras funções na sua biografia, como, por exemplo, chanceler, é um cargo político. Antes foi eleito, por exemplo, para a Câmara dos Comuns. Então, é um filósofo que teve aí uma atuação política no contexto da Inglaterra. E sendo próximo do rei James I, ele também teve aí, digamos, alguns benefícios desta proximidade com este rei, patrono aí da cultura e da investigação científica. A contribuição dele, obviamente, não é só por isso, é uma extensa produção filosófica, e eu passo aqui a dizer algumas, assim, que eu vou retomar justamente nesses próximos vídeos. A ideia de um novo órgão é exatamente fazer parte de uma obra que ele gostaria que fosse maior, que seria uma instauratio magna, né? Que seria uma obra muito mais ampla, com percursos e detalhes que eu vou retomar nas próximas videoaulas. E o desejo dele com esse nome, novo órgão, era exatamente substituir o órgão, a obra de lógica aristotélica. Na biografia dele, esses detalhes é sempre contraposto. Este indivíduo ligado à aristocracia tinha o desejo de fazer com que o saber fosse prático. E ele não via isso em Aristóteles. Isso é narrado sempre de um jeito muito específico, que não foi de uma hora para outra, dado que Aristóteles sempre teve uma grande autoridade. Ele, sempre muito ligado à política, num dado momento, por volta de 1621, foi acusado de corrupção. E tudo indica que provavelmente foi mesmo. Ele fazia o papel de juiz e recebeu um por fora para influenciar na sentença. Bem, foi condenado, preso por um tempo pequeno. O rei James o perdoou da dívida, da punição, porém, em termos políticos, ele deixou de ser político. E aí a carreira dele política foi por água abaixo. Ele continuou como teórico, como filósofo. Outros traços importantes da filosofia de Bacon, alguns dizem que é o filósofo da era industrial, ainda que nós estamos falando aqui de 1618, e sabemos que a chamada Revolução Industrial foi a partir de 1840, daí para frente. Mas a indústria, aqui nós vamos entender depois ao longo da exposição, tem muito mais a ver com a ideia de um engenho, da aplicação, da transformação nesse sentido. E aí, esse fato nós vamos retomá-lo para ver como que ele faz sentido. E aí, serão 6 vídeos que eu vou fazer ainda, na verdade, mais 5. Isso é uma explanação geral, que eu vou tentar abordar a ideia dos escritos de Bacon e seu significado,
que ele revolucionou aí para ter essa atenção específica na história da filosofia e ser considerado ao lado de Descartes, como eu já tinha dito em aulas passadas, propriamente um filósofo moderno, e não mais naquela transição que eu vinha fazendo. Depois, como terceiro vídeo, a antecipação da natureza e a interpretação da natureza. Esse processo de compreensão da natureza. Eu venho sempre dizendo que lá nos medievais, como Tomás de Aquino, nós chegamos à natureza das coisas por um exercício lógico. Isso desde Aristóteles. E aqui a ideia de antecipação da natureza vai tomar um outro caráter. Esse método que a gente realmente pode falar que tal composto é tal composto, como é que se faz isso? Que é a interpretação da natureza. A natureza, como eu já disse em outros lugares, ama se esconder. E o método científico é exatamente revelar as entranhas da natureza. A teoria dos ídola, isso também eu vou abordar, o que é essa imagem chamada ídola e os problemas conexos do conhecimento em torno dela. Na quinta, o que seria o propósito da ciência, ou as formas da ciência. Isso tudo tem a ver com o método de abordagem científico e em que sentido isso consolidou a modernidade. E no sexto, a indução por eliminação e o experimento crucis, ou seja, o processo de experimento que vai permitir com que a gente possa fazer o que hoje é naturalizado nos medicamentos, em outras áreas científicas, que a partir de experimentos laboratoriais nós produzimos verdades científicas e, digamos assim, o nosso mundo hoje, em todos os tipos de materiais, tem a presença da ciência. Enfim, Francis Bacon inicia aqui, portanto, essa série de mais 5 vídeos sobre esse autor e da sua importância para a filosofia moderna. Muito obrigado, até a próxima aula.